Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou a Lívia Torres e estou muito feliz em apresentar essa novidade que estreia hoje aqui na tela da Band. É o programa Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio, feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. A partir de agora, todo domingo de manhã, a gente tem um encontro marcado. Vamos falar sobre diversos temas, como economia criativa, políticas públicas, empreendedorismo feminino, entre muitos outros. Para a gente começar com o pé direito, hoje eu recebo um convidado muito especial, é o diretor superintendente do Sebrae Rio, Antônio Alvarenga. Alvarenga, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Lívia, bom dia a todos. Eu é que agradeço à Band o espaço que está dando para os empreendedores do estado do Rio de Janeiro. Nós temos 2 milhões de empreendedores, micro e pequenas empresas no estado do Rio de Janeiro, e eles ficam muito felizes, certamente, de acompanhar o que o Sebrae está fazendo. Então, é um espaço ótimo para o empreendedor e para o Sebrae. Bom, para a gente começar aqui, eu quero que a gente fale sobre essa novidade que é o nosso Jornada do Empreendedor. A gente vai trazer vários temas e discussões muito relevantes para quem está nessa jornada, né, Alvarenga? É isso aí. O Sebrae é a casa do micro e pequeno empresário. Nós existimos para atender esses micro e pequenos empresários. E esse programa Jornada do Empreendedor faz parte desse atendimento que o Sebrae quer fornecer para os micro e pequenos empresários. Aqui vocês vão encontrar uma série de programas voltados para as inúmeras iniciativas que o Sebrae tem na área do empreendedorismo. Para, como você mencionou, o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo social, onde a gente atende 92 mil pessoas nas comunidades do Rio de Janeiro, a educação empreendedora, onde a gente atende 200 mil pessoas só no ano de alunos para a educação empreendedora, desde as criancinhas do ensino fundamental até os profissionais da pós-graduação. Então, a cada programa será um tema diferenciado, em que a gente vai mostrar o que o Sebrae faz e vai estimular, motivar os pequenos empresários a participar mais do programa e participar mais dos negócios do Rio de Janeiro. Acho que a palavra é essa, motivar, trazer essas pessoas aqui pra gente e tirar também algumas dúvidas. Muita gente tem um sonho de empreender, né? A gente está falando com esses empreendedores e também para quem sonha em chegar lá. Para você, o que essa pessoa precisa ter para ser um empreendedor de sucesso? Para ser um empreendedor de sucesso, precisa primeiro ser capacitado. Não adianta ser uma pessoa que, eu vou montar um negócio e vai estar tudo bem. Ele tem que ter uma orientação, porque muitos empreendedores não dão certo por falta de orientação. E aí é que o Sebrae entra. O Sebrae entra capacitando esses empresários de todas as formas. Aquele profissional com menos educação, menos formação acadêmica, uma formação, ele precisa de um tipo de capacitação. O outro profissional que já está no mercado, ele precisa de outro tipo. Então, ele precisa aprender o que é fluxo de caixa, ele precisa aprender o que é marketing, ele precisa aprender logística, ele precisa aprender... Você imagina, uma empresa ela é formada por várias ações e o empresário, para se dar bem no negócio, ele tem que aprender todas essas ações. E a motivação, a persistência do empreendedor, isso a gente não ensina, é nato dele. É uma vocação. Ele tem que ter, ele tem que saber. Mas o empreendedorismo não é só para a pessoa montar uma empresa. Você pode ser uma pessoa empreendedora trabalhando até no órgão público. É a motivação interna da pessoa. A pessoa tem que entender, ela tem que ter aquela visão, aquela característica que faz mover o mundo. Você acha que o perfil do empreendedor mudou ao longo dos anos? A gente via ali pessoas que empreendiam por necessidade. Você acredita que agora as pessoas estão empreendendo mais por vocação? Talvez a pandemia tenha tido ali alguma influência sobre isso?
A pandemia mudou muito o segmento digital. Então, e é uma coisa que não tem mais volta, né? Muitas pessoas montaram negócios digitais e hoje essa mudança não vai voltar mais. Todo mundo se acostumou a trabalhar em parte home office, outras... É uma espécie de legado, né? Da pandemia. E a quantidade... Eu, por exemplo, não usava Zoom antes da pandemia. Eu também não. A gente agora usa. Todo mundo usa, sabe usar Zoom, Teams, sabe usar, né, Google Meet. Ou seja, a realização de eventos digitais mudou muito as empresas, mudou as grandes, as médias e as pequenas empresas. Isso abriu espaço para uma infinidade de negócios nessa área. O perfil vai evoluindo com o tempo, tudo muda. O perfil do empreendedor também mudou. O empreendedor hoje está mais consciente da necessidade que ele tem de se instruir, de se capacitar e tem informações melhores. Ele tem que estar muito bem informado sobre o mercado, ele tem que estar muito bem instruído sobre o que está acontecendo no mundo. Não é mais aquele cara que é um empreendedor apenas no feeling. Quanto mais pesquisa, quanto mais informação ele tiver, ele vai ser um empreendedor de maior sucesso. Você mencionou a palavra capacitação. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da importância da capacitação para quem está ali, o microempreendedor, o pequeno empreendedor. Qual a importância dela para colocar o negócio de pé? Capacitação é fundamental não só para o empreendedorismo, mas para qualquer profissão. Você no jornalismo, por exemplo, você foi capacitada, você estudou numa faculdade de jornalismo, você fez treinamento, você fez estágio, você está capacitada. E é constante. Um médico estudou medicina, faz residência, faz especialização, está capacitado. O empreendedor da mesma forma, cada um no seu nível, cada um na sua área. Cursos de reciclagem também, para quem está empreendendo desde muito tempo, para que ele se aperfeiçoe ainda mais? É a mesma coisa. Você tem que estar sempre à frente do mercado, sempre antenado no que está acontecendo. Um médico que não se atualiza não vale nada. Em pouco tempo, pode valer no início, mas todo mundo tem que se atualizar. Um advogado tem que estar sempre atualizado com as mudanças constantes da lei, um economista tem que estar sempre atualizado. Um jornalista também tem que estar sempre atualizado com as novas mídias. Também. Ainda mais agora, vindo inteligência artificial, a gente tem que estar sempre antenado em tudo. É isso aí. Quero que a gente fale um pouco sobre as startups. Vocês são muito acionados para cuidar também de startups, capacitar as startups? Startup é sinônimo de inovação. Inovação e tecnologia. É fundamental para uma economia startup. É fundamental para a economia inovar e trabalhar com tecnologia. E nós, no Sebrae, temos uma área de startups. A gente tem vários projetos para startups, desde aquela startup inicial, que são os projetos de ideação. Ideação é quando o jovem startupeiro, vamos dizer assim, que acho que é um apelido que se chama do pessoal que monta startup, tem uma ideia. Aí ele tem uma ideia e ele precisa prosseguir naquela ideia. Então ele se inscreve num dos editais do Sebrae e começa a fazer uma capacitação. O Sebrae é sempre capacitação. Aí começa a fazer uma capacitação para que ele consiga montar a sua startup, estruturar a sua startup para que ela tenha segmento. Também tem a fase das startups mais maduras. Aí é de aceleração, né? Que a startup já está bem, a gente então ensina a startups como é que ela pode prosperar, captar recursos no mercado e prosseguir no desejo dela, no propósito que ela tem de negócio. Então, isso aí é muito importante para o Sebrae e é uma das áreas que particularmente eu gosto muito. A capacitação em várias fases, né? Tanto no comecinho quanto já está mais maduro. Desde a ideação até a escala, até a captação de recursos. Ou seja, tem várias áreas de startups que... Tem startups em todas as áreas. Claro que tem umas startups de ideação que elas não prosperam. O índice de prosperidade de uma startup de ideação, quando a pessoa tem uma ideia, apenas uma ideia, a mortalidade é muito grande. Quando ela está numa fase de escala,
ganhar escala, aí então a mortalidade delas são menores. Quando ela já está numa fase de captação de recursos e tem muitos recursos no mercado, recursos da FINEP, recursos de várias instituições, Embrapi, o Sebrae só não empresta dinheiro nem para startups, nem para as micro e pequenas empresas. A gente capacita para buscar dinheiro nos bancos. Orienta também. E nos órgãos de fomento, tá? Mas aquelas que já estão nessa fase podem até um dia se tornar um unicórnio. Um unicórnio é aquele que vale $1 bilhão. Uau! Estamos em 2025. Como é que você enxerga o empreendedorismo brasileiro para os próximos anos? Vamos olhar para o futuro aqui. Bom, eu tenho, até por trabalhar no Sebrae, mas não só por trabalhar no Sebrae, eu acho que o empreendedorismo é muito importante, né? É o empreendedorismo que move o mundo. A gente viu vários e vários empreendedores de sucesso ao longo de toda a história econômica do Brasil. Desde Barão de Mauá, desde os Matarazos de São Paulo, desde vários empreendedores de sucesso, até os mais recentes também. O cara que é camelô e vira dono de televisão, vira dono de banco e etc. Eles também são grandes empreendedores, né? São grandes empreendedores. Tem muita história para contar. Tem muitas histórias de sucesso no empreendedorismo brasileiro. Então, isso aí eu acho que vai continuar assim, e eu acho que as pessoas também têm que buscar o seu sonho e persistir. Não é porque você não deu certo na primeira startup que você vai paralisar e não vai querer mais, não. Persista. É muito difícil uma empresa dar certo logo no início. Uma iniciativa empreendedora dar certo logo no início. Você tem que testar, você tem que ir. Antes de tudo, um empreendedor é um resiliente. Ele tem que aprender muita resiliência, mas ele tem que aprender isso com ele mesmo. A gente pode até orientar, mas tem que ser resiliente. Eu ia te pedir dicas para os empreendedores, para quem está assistindo a gente, quer empreender, está com aquele sonho. Você já falou sobre a persistência. Tem mais alguma dica para motivar aí as pessoas nesse domingo de manhã de estreia do nosso programa? Procure o Sebrae. Procure o Sebrae, que lá você vai encontrar a sua casa, vai encontrar a sua orientação, vai encontrar o aconchego que você precisa e o carinho e o apoio que você precisa para ter um caminho, uma trajetória de sucesso como empreendedor. Perfeito, Alvarenga. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dando essas boas-vindas para o nosso programa. Agradeço muitíssimo e faz um convite, então, para o pessoal ficar com a gente aí ao longo desses domingos para assistir mais e saber mais sobre empreendedorismo. O convite está feito. Todo domingo de manhã, aqui na Band, você vai poder assistir um programa sobre empreendedorismo. A cada programa, um programa diferente do outro. A cada um dos 24 programas que nós vamos ter, ou seja, praticamente ao longo de todo 2025, você vai poder assistir uma apresentação de uma ideia, de um programa do Sebrae. Um programa do Sebrae que pode te ajudar e onde você pode encontrar uma vocação para você ter um sucesso na sua vida profissional. Recado está dado. Obrigado, Alvarenga, mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todos vocês da Band. Agora vamos para a segunda parte do programa e o tema de hoje é empreendedorismo feminino. E eu recebo aqui no estúdio a Carla Panicet. Ela é gerente de empreendedorismo social do Sebrae Rio. Carla, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada, Band, pelo convite, ao Sebrae pela oportunidade de estar aqui com uma mulher conversando sobre um tema tão importante para nós mulheres, que é o empreendedorismo. Vamos juntas nesse papo. Antes de a gente começar essa conversa, eu convido a gente a assistir a uma história, a história da Alexandra Romana. Ela criou uma espécie de Airbnb da beleza. Sabe aquelas cadeiras que ficam vazias nos salões de beleza? Ela ocupa cada um desses lugares com profissionais que precisam de espaço para atender os clientes. Olha só. Bom, minha história começou quando eu, adolescente, fazia o cabelo da minha mãe, antes dela sair para o trabalho. Eu acredito que fazer os cabelos é um ato de amor.
um gesto de carinho, quem vai para o mundo se sentindo mais bonito e mais forte também. Nós somos uma plataforma, conectamos espaços de beleza ociosos a profissionais com a sua carteira de clientes. Nós somos o Airbnb da beleza. O Sebrae me ensinou sobre a lei do salão parceiro e que existia uma lacuna nesse mercado. Dali eu sou Sebrae Lovers, porque eu fiz Empretec, fiz Sebrae Win, fiz Sebrae Delas e consegui no Sebrae Delas ganhar o prêmio Mulher Sebrae de Negócios 2024. E o Sebrae para mim é tudo, ele trouxe uma visibilidade para o negócio e para mim o empreender é sinônimo de estar em parceria com o Sebrae. Não tem como você desassociar isso. Ele me deu toda a base de conhecimento que eu tenho sobre economia compartilhada, sobre o mercado em qual eu atuo. E você acreditar no Sebrae, andar com o Sebrae, é você acreditar no seu sonho. É acreditar que a sua empresa realmente vai caminhar para o lugar certo. Muito bacana, Carla. A gente percebe que ela se emociona até no falar, né? Dá pra ver que a voz tá um pouquinho embargada, ela tá emocionada. Quantas Alexandras vocês recebem no Sebrae, vocês capacitam no Sebrae? São milhares de Alexandras todos os anos, né? São mulheres que a gente vê com essa emoção, que empreendem com propósito, porque mulher é isso. Seja porque ela tem uma história que ela aprendeu com a sua avó, né? Ou ela que está começando a aprender com a sua filha, seja porque ela tem uma situação de violência em casa que demanda uma autonomia financeira, ou porque ela tem uma super oportunidade de um investidor, a mulher vai sempre investir com um propósito. E com isso ela melhora a vida da sua família, dela, e a vida dos seus territórios onde ela está inserida. E assim elas emocionam a elas, as suas famílias e ao Sebrae também. A gente chora toda semana com elas. Como é que é para você, uma mulher, receber e poder ajudar, né? Colocar projetos de pé e ver esses projetos decolando? Os mesmos propósitos que elas levam para as suas iniciativas, nós, mulheres no Sebrae, levamos para o nosso trabalho todos os dias. A gente se emociona, a gente sofre junto, a gente tagarela pra caramba, porque nós somos assim, e a gente levanta o troféu também. Toda mulher que consegue zerar o seu modelo de negócio, no sentido que ele se paga, né? E além disso, ainda traz lucros e melhorias de vida para essas mulheres, é um ganho do Sebrae, é meta batida nossa, e é a nossa felicidade e o motivo da nossa existência. Segundo dados do IBGE, o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de empreendedoras, 39%, é até um número maior do que a média nacional, que é de 34%. Por que um crescimento tão expressivo, Carla? O empreender é uma atitude que está inserida na sociedade. Então, ele vai refletir essa sociedade que a gente está. As mulheres estão mais escolarizadas. As mulheres estão alcançando cargos mais altos nos seus trabalhos e também entrando em setores mais intensivos em tecnologias, tradicionalmente masculinos. E se isso acontece na sociedade, acontece no mundo dos negócios. Então, as mulheres estão empreendendo cada vez mais, não só por necessidade, mas também por oportunidade. Nós não estamos ainda onde nós queremos estar, porque as mulheres são metade da população brasileira, mas nós estamos muito melhor do que um dia nós já estivemos. Sem dúvida, estamos melhor e queremos ficar ainda melhores. Qual o maior desafio da mulher que empreende? Você já chegou a citar alguns problemas que elas passam ao longo dos tempos, mas qual é o desafio? As mulheres passam por diversas dores. Uma das questões que ainda nos choca é que as mulheres já são 16% mais escolarizadas do que os homens e faturam 20% a menos. E aí a gente não tem uma explicação só, a gente tem sim, né? Uma questão muito forte ainda dessa divisão da economia dos cuidados. Então ainda recai sobre as mulheres os cuidados com seus filhos ou os seus pais, e com isso elas passam menos tempo à frente dos seus negócios do que os homens. Esse é um fator importante a se considerar. Mas é também que os negócios liderados por mulheres estão em setores ainda menos produtivos, com menos competitividade. Então você vai ver, por exemplo, muito mais mulheres gerindo um salão de beleza e muito menos mulheres numa tecnologia de ponta para beleza, né? Numa nanotecnologia para um shampoo, uma empresa. Então esses campos que nós ocupamos ainda são campos que oferem menor rendimento. E por último, a questão do investimento. Então as mulheres ainda têm mais dificuldade
dificuldade de acesso a crédito. Por mais que elas paguem mais em dia e volumes menores de recurso, as taxas de crédito ainda são maiores para as mulheres. E isso tem a ver com o patrimônio, porque geralmente, historicamente, o patrimônio não está em nome da mulher. Então, esses fatores juntos ainda atrapalham a mulher ao empreender. Isso porque eu tirei toda a questão de habilidades socioemocionais, né? Sim. A gente, quando é pequenininha, a gente não é ensinada a negociar, a ter uma negociação efetiva. A gente é ótimo em negociar nos nossos lares, em fazer a nossa lista de compra. Isso a gente aprende desde pequenininha. Mas você conversar para ganhar, né, no sentido de você fechar uma compra efetiva que seja boa para você, ou uma relação com o fornecedor. Então, essa atitude, né, que ela é mais fria, ela é mais dura para a gente chegar a maiores resultados, ela não é ensinada para a gente. Então, o Sebrae tem um papel muito grande de entrar nessas habilidades socioemocionais que a gente fala. Então, os nossos programas vão trabalhar muito a capacidade da comunicação assertiva, da liderança no mundo dos negócios, né, de você entender esse seu papel empreendedor. Então é muito comum as Alexandras chegarem pra gente e falarem assim: eu não sou empresária, eu só faço uma coisa aqui. Não, você é empresária. Nem elas confiam nesse potencial, né? Uma mudança de cultura, de pensamento, talvez. Isso mesmo. Às vezes ela vende bolo e sustenta o seu lar inteiro com a venda daquele bolo. Ainda cuida da família. E ela não se vê como uma mulher empresária. E aí, quando ela se vê, a atitude dela muda. E a atitude dela mudando, ela consegue entrar em novos mercados, ela consegue ter outras relações de fornecimento, né? Empoderamento, né, Carla? Isso, então isso é muito fundamental. E tem uma questão também, além da capacitação, que o Sebrae proporciona, que é o estar em rede. A gente diz que essas redes de mulheres, elas são muito poderosas, porque elas diminuem o risco do erro, porque você está junto com outras mulheres que passaram pelo que você passou. Então elas te dão dicas, elas te dão ombro, elas dividem, compartilham espaços físicos, insumos para os seus negócios e até vendas compartilhadas. Então, se o Sebrae tem o Sebrae delas, é uma rede muito poderosa, mas todo município, toda cidade tem sua rede de mulheres. A gente tem o Grupo Mulheres Brasil, Rede Mulher Empreendedora, a Splend, os Semex. Tem uma enormidade de redes de mulheres empresárias, que é fundamental que as mulheres participem para o sucesso das suas iniciativas empreendedoras. Essa troca é muito fundamental. Você chegou a falar do Sebrae delas, é um programa do Sebrae que foi criado em 2019, feito, claro, para mulheres. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre ele. Claro, o Sebrae delas é uma iniciativa feita para as mulheres, que visa aumentar o nível de gestão dos negócios liderados por mulheres, proporcionar maior conexão, networking e rede para essas mulheres e, consequentemente, levar elas a alcançarem maior faturamento à frente dos seus negócios. Então, a gente vai fazer isso dividindo o Sebrae delas, né, para aquelas mulheres que ainda têm um MEI, um microempreendedor individual, né, em que ela se confunde com o negócio, e para as micro e pequenas empresárias que já têm uma estrutura maior, com funcionários. Então, são trilhas diferentes, que têm ações coletivas, como palestras, como aulas, e tem consultorias individuais, para que elas se aperfeiçoem, de fato, naquilo que é o calcanhar de Aquiles dos seus negócios, né? Então, a gente vai falar sobre habilidades socioemocionais, a gente vai falar sobre mercado, sobre a questão do branding pessoal. Então, como é que você se vende? Porque, sobretudo, quando você é uma MEI, você é o seu negócio. Como é que você se vende enquanto a sua marca? Como é que você faz um pitch de apresentação para um investidor ou para um novo cliente seu? Então, o Sebrae delas vai entrar nesses assuntos e também finanças, planejamento, estratégia, gestão, tudo sempre em grupos de mulheres que acontecem territorialmente. Então, a gente tem 14 núcleos do Sebrae delas no estado do Rio de Janeiro, para que essas mulheres em rede nos seus territórios se conectem e alcancem maiores resultados. Exatamente isso que eu ia dizer. Há uma conexão entre elas nesses programas. Você falou que há uma troca de informações, então se você já passou por um problema, talvez uma pessoa fale com você e não passe pelo mesmo programa, mas acontece às vezes de uma olhar para a outra e falar: olha, a gente tem aqui um match. Será que dá para a gente entrar numa sociedade, fazer uma parceria? Isso também acontece e é promovido pelo Sebrae? Acontece bastante. Sejam aquelas empreendedoras que estão na base da pirâmide, nas favelas e periferias, que precisam contar uma com as outras.
às vezes, para deixar seus filhos ir para o programa de capacitação, voltar e passar o conhecimento para quem ficou. Sejam as empresárias mais evoluídas que vão fazer sessão de investimento juntas, que compram insumos de forma compartilhada. Então, as mulheres conseguem, sim, numa troca entre elas, oferir ganhos reais para os seus negócios, né? Então, às vezes, desde a atividade mais simples, eu vou vender um bolo, mais 5 amigas vão vender um bolo, a gente compra a farinha junto, porque vai ser muito mais barato eu comprar a farinha em volume do que cada uma de nós comprar separado, né? Até um maquinário de uma indústria que é muito caro e que se eu dividir com outras empresas vai ser melhor, porque eu não uso toda aquela carga produtiva dele. Então a gente vê muito essa parceria entre mulheres, essa colaboração, que é muito maior do que a própria competição. Que legal. A internet, claro, rompeu algumas barreiras, né? Antigamente a gente tinha que estar nos lugares para assistir aos cursos e hoje, certamente, elas podem se capacitar das suas casas, online. Eu quero que você me diga como isso mudou a vida dessas mulheres e se nem todo mundo ter acesso à conexão a uma rede boa de internet ainda é uma barreira, mesmo a gente falando do Rio de Janeiro, 2025, ainda existe barreira, né? As barreiras ainda existem, mas elas são muito menores do que elas foram no passado. Mesmo as mulheres mais vulnerabilizadas hoje conseguem, através de um WhatsApp, ter acesso a conteúdo, né? Então, com pouco pacote de dados, elas conseguem se capacitar com o filho no colo, dando remédio para a mãe idosa, e ela consegue estar ali adquirindo conhecimento. A gente tem também soluções EADs voltadas para as mulheres empreendedoras. A gente faz encontros online, elas assistem na hora que elas podem. Então, a internet trouxe muito benefício, não só para elas se capacitarem e aprenderem, mas também para elas venderem seus produtos. Então hoje, mesmo numa comunidade, a mulher vai ter que saber usar o Instagram para vender um bolo, para vender um sapato ou para prestar um serviço, que seja passear com um cachorro. Ela precisa conhecer as ferramentas digitais. Quando a gente fala dos negócios, né, de maior base tecnológica, uns negócios de maior valor agregado, aí mais do que nunca. Não existe hoje você começar uma iniciativa empreendedora sem entender esse mundo da internet, né? Esse mundo dos anúncios, esse mundo do seu cliente. Então, o que é muito comum, às vezes, as mulheres falam, eu fiz um Instagram lindo para minha loja, as clientes estão conversando comigo e eu não estou tempo de responder. Se não está com tempo de responder, nem se comunica, porque a cliente vai fugir de você. Então, cadê a sua grade de postagem? Isso o Sebrae te ensina a fazer. Em quanto tempo você vai responder essas clientes? Planejamento, né? É isso. É super importante e muito legal que elas possam ter acesso a isso para mudar ali esse jeito, né? É um jeito de começar, mas não dá para seguir adiante. E, Carla, para quem está assistindo a gente, quais são os primeiros passos para aquela mulher que está doida para empreender ou que começou ou que acabou desistindo no caminho? O que elas podem fazer? Olha, o primeiro passo é se planejar. Eu sei que às vezes isso não é fácil, porque se você está começando uma atividade, porque você está precisando daquela grana, foi demitida, não está conseguindo deixar seu filho com ninguém para ir para o mercado formal de trabalho, essa ânsia, né, do empreender, que é a sua única possibilidade de rendimento, ela fica imperativa, mas mesmo assim dá para se planejar. Dá para você pensar qual é a minha capacidade de bolos que eu consigo fazer por dia, quanto eu vou gastar para comprar os insumos para fazer esse bolo, e se eu vou ter que divulgar no Instagram, eu vou pagar a mídia incentivada, então eu tenho que botar isso no meu custo. Então existe um planejamento que é muito importante, mesmo num negócio de necessidade. Além do planejamento, é importante você partir de algo que você sabe fazer. Então isso vai te trazer muito mais facilidade de você ter propriedade para vender aquela iniciativa ou para prestar esse serviço. Conecte-se com redes, isso é fundamental. Use as redes para diminuir seu custo, para essas parcerias te alavancarem. E por último, ou por primeiro, procure o Sebrae. Não comece sem a gente. Se você começar com a gente, seu risco diminui enormemente de você dar errado, porque você vai se planejar, você vai conhecer as melhores ferramentas, você vai ter o melhor conteúdo educacional para você prosperar na sua iniciativa empreendedora. É possível, né? É sempre possível e é incrível. Maravilha. Carla, muito obrigada por trazer tanto conhecimento, por humanizar esse assunto e por falarmos de mulheres aqui, como você mesma disse, 2 mulheres falando sobre mulheres e podendo incentivar tanta gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Tem muito assunto aqui pra gente falar. É muito bacana trazer isso pra quem tá assistindo a gente.
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio que está aqui na tela. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na tela da Band e também no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.